Bom, graças a Deus, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui para as nossas palestras em teologia pura, o sermão profético, e vamos continuar o texto. Cristo está dizendo aqui: em verdade vos declaro, aqui não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos adiantaram-se para ele à parte e lhe disseram: dize-nos quando isso acontecerá e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Pronto. O Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos para aquilo que é importante, não para aquilo que é irrelevante, porque eles levavam a sério aquilo que o Senhor Jesus falava, e nós devemos levar a sério, meus irmãos. Cristo disse: os céus passarão, vocês vão ver. O apóstolo Pedro falou: tá vendo o céu aqui que está hoje aí, ó, nublado, chuvoso? Os céus passarão. Como que passará, o apóstolo Pedro? Pedro falou: eles vão se enrolar como um pergaminho. Nós que estivermos vivos para aquela ocasião, o homem e a mulher que estiver vivo para aquela ocasião, que assistir à volta de Jesus, aqui do chão, vai ter seus olhos abertos pelo Senhor Jesus. E os céus vão se enrolar como um pergaminho. A tampa será tirada, meus irmãos, porque nós vivemos aqui dentro de um domo, tá bem? Existe uma tampa entre nós e os céus de Deus. Isso está oculto aos nossos olhos. No dia que o Senhor Jesus foi para a glória, ele estava subindo. O povo estava vendo o Senhor Jesus subindo. Aí ele foi encoberto por uma nuvem e acabou a visão. Encoberto por uma nuvem não quer dizer que ele continuou subindo para a exosfera, para além de todos os planetas, como diz aí a mitologia dos ateus, que não acredita na existência de Deus e por isso que diz que o universo ele é infinito. Isso não é verdade. Nós estamos em uma terra que o Senhor nosso Deus criou para nós, nos colocou dentro e nos colocou com um domo. O domo nos protege, mas o domo serve como uma tampa. Por enquanto ele é um véu. Aonde está o Senhor Jesus? O Senhor Jesus está aqui, ó, acima das nuvens. Podemos vê-lo? Não, porque ele foi encoberto aos nossos olhos. O Senhor Jesus está encoberto aos nossos olhos, mas está próximo de nós. Como a gente sabe disso? Quando Estevão estava sendo morto, ele viu os céus abertos. Os céus. E ele viu o Senhor Jesus. O mesmo que foi elevado aos céus, está nos céus. Está encoberto aos nossos olhos porque nós não podemos vê-lo agora, mas ele está próximo de nós. Ah, mas eu já viajei de avião acima das nuvens e não vi Jesus. É porque a gente não tem que ver Jesus fisicamente. O Senhor Jesus, ele só é visto e discernido no Espírito Santo, em visão, quando Deus mostra o Senhor Jesus. Um dia, o véu será retirado. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Se é que o apóstolo Pedro estava inspirado pelo Espírito Santo e disse isso: os céus serão retirados como um livro. Mas não somente isso, tá bem? O apóstolo Pedro ainda disse: fogo, ele vai se manifestar dos céus em fogo. E não só o apóstolo Pedro falou isso, o apóstolo Paulo também aos Tessalonicenses disse que a vinda do Senhor Jesus será com fogo. Cristo vem com fogo do céu. Já começa a estontear a nossa escatologia, meus irmãos. Aqui a escatologia é teologia pura, tá bem? É do jeito que está escrito na palavra de Deus, sem muita interpretação. Ah, mas isso aí é metafórico. Tá bom, se você entende que é metafórico. Eu acredito na literalidade. Fogo virá com o Senhor Jesus. As nuvens serão retiradas. A tampa será retirada. Os olhos se abrirão e diz a palavra de Deus: todo olho verá. Todo olho dos santos verão? Não, meus irmãos. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ele disse: todo olho verá. Até mesmo aqueles que o trespassaram. É todo. E quem trespassou era crente? Não, era descrente. Era ímpio, era pecador. Todo mundo é todo mundo, meus irmãos. Vai ver o retorno do Senhor Jesus. Todo mundo. Daqui a pouco vai ter alguém perguntando: se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista. Esses nomes que o pessoal inventou, meus irmãos, é só para causar confusão e divisão no corpo de Cristo. Mid, pós, antes, isso é para causar confusão.
O fato é, nós estamos aguardando o retorno do Senhor Jesus. E disse o apóstolo Paulo, quer estejamos dormindo, quer estejamos acordados e vigilantes, nós aguardamos o Senhor Jesus com os seus anjos de glória. E ponto. Mid, anti, pós, é uma confusão teológica que só divide a cabeça do povo. É importante para a gente ficar lá didaticamente algumas horas estudando. Agora, mais importante é saber que Jesus voltará. Quer estejamos aqui com o pé no chão ou quer estejamos já dormindo, meus irmãos. O importante é que quando ele voltar, a gente vai lá para encontrar com ele lá em cima. Porque o apóstolo Paulo disse, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. O encontro do crente com Jesus é na casa do Pai. É nos ares, meus irmãos. Não é aqui com o pé no chão. Isso diz a palavra de Deus e é assim que nós cremos. Agora diz aqui o Senhor Jesus que ele trouxe os discípulos para aquilo que é importante. Eles estavam muito aficionados com aquele templo suntuoso, com aqueles congressos, com aqueles banners, com aquela festividade toda, e o importante estava escapando. Tudo vai acabar. Nós devemos estar prontos, meus amados irmãos, pelo amor de Deus. Nós devemos estar prontos para ouvir o toque da última trombeta, mas é prontos. O apóstolo Pedro falou que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. A gente está com viagem marcada para qualquer momento. Isto é bíblico. A Bíblia fala que ele virá como ladrão da noite. E diz para nós, tomem cuidado para que os seus corações não se sobrecarreguem com glutonarias e os cuidados dessa vida, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Cristo não quer pegar nenhum de nós aqui de surpresa. Nós vamos ver no sermão profético que a volta do Senhor Jesus vai surpreender muito crente, meus irmãos. Muita gente com Bíblia na mão vai ficar surpreso com a volta do Senhor Jesus. E algo enigmático acontecerá. Porque o Senhor Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, também há de ser nos dias do Filho do Homem. Estarão duas pessoas ali na moenda. Duas pessoas, porque a moenda não dava para fazer sozinho, tinha que ser duas pessoas na moenda, conversando, até cantando e orando. Uma será tomada e a outra será deixada. Estará um casal, marido e mulher, em uma só cama, e um será tomado e outro será deixado. O Senhor Jesus falou, estarão dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Isso é enigmático, meus irmãos. A amizade com os barões da religião não leva ninguém para o céu, não. Sentar na cadeira do gabinete do pastor presidente não leva ninguém para o céu, meu irmão. Estar casado com o pastor presidente não leva ninguém para o céu. Ninguém não tem garantia nenhuma de que ter relações humanas positivas com gente de poder leva para o céu, nenhuma. Eu até lembro aqui da declaração de alguns papas da Igreja Católica que eles diziam desesperados que estavam descendo para o inferno porque sabiam que tinham se corrompido com o sistema cardinal da Igreja Católica. Mas aí isso não fica restrito aos papas católicos. As altas cadeiras de Moisés, meus irmãos, são cobiçadas até hoje pelos escribas e fariseus hipócritas. Cristo disse, essa turma se assenta na cadeira de Moisés, manda os outros fazer as coisas, mas eles não fazem. Não fazem. Atam fardos pesados para todo mundo carregar, mas eles mesmos não colocam nem o dedo. Então fica fácil desse jeito ir para o inferno. Fica fácil. Só que não vão só, vão levar uma turma, infelizmente, com eles também. Por isso nós não podemos sobrecarregar o nosso coração com glutonarias e os cuidados dessa vida, sermos iludidos nos olhos e no coração para ficar para trás no dia que o Senhor Jesus voltar. É enigmático, mas nem todo mundo vai subir. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, está com a viagem garantida, meus irmãos. Tem azeite? Tem. Tem lâmpada? Tem. Tem chamado? Tem. Tem vocação? Tem. Em teu nome, Senhor, profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fazemos maravilha, mas não tem garantia nenhuma de que essa turma toda vai lotar a casa do Pai. Nenhuma. Como faz então? Aqui o Senhor Jesus está causando nos discípulos a divina curiosidade para saber
O que tem que acontecer? Como que vai ser? Porque perguntaram. Veja só, o texto diz que primeiro eles se adiantaram para apresentar o templo. O Senhor Jesus não aceitou a aparência do templo. Agora eles se adiantaram para perguntar: Senhor, dize-nos quando isto acontecerá. Quando, meus irmãos? Nós estamos preocupados com o tempo cronológico, no calendário, na folhinha. Aí o Senhor Jesus falou: oxe, que preocupação é essa? Vou contar uma parábola para vocês. Tinha um homem rico que disse: eu ainda tenho tempo para poder trabalhar e fazer mais celeiros maiores do que o que eu tenho aqui. E naquela mesma noite ouve-se uma voz que lhe disse: louco, esta mesma noite te pedirão a tua alma, e tudo quanto tens preparado, para quem ficará? Ponto de fé, meus irmãos. Iminência da volta de Jesus. Isso é ponto de fé. Jesus voltará repentinamente. Tem o dia da volta, que a gente chama de parousia. Quem está participando aqui do nosso estudo na Carta aos Romanos, nós falamos sobre a parousia, que é o desfile da volta do Senhor Jesus. Aí é para todo mundo. Enquanto o Senhor Jesus não vem chamar todo mundo, louco, esta noite te pedirão a tua alma e tudo quanto tens preparado, para quem ficará. Faça uma oração ao Senhor. Peça a Deus o seguinte: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, como diz o Salmo 139, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos. Peça para o Senhor examinar você de alto a baixo, porque o Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15: vós sois as varas, eu sou a videira, o Pai é o lavrador. Toda vara em mim que produz fruto, o Pai vai limpar, para que você produza mais frutos ainda. Mas a vara em Cristo que não produz fruto, o Pai corta e lança fora. Existe rejeição da parte do Pai para algumas pessoas. Isso aí é fato escriturístico, está na palavra de Deus. Que não sejamos nós, que não seja nenhum dos irmãos que nos assiste pela internet e participa conosco aqui pelas aulas ao vivo no Google Meet. Que o Senhor Deus entre em processo com todos nós, nos purificando com o sangue do Senhor Jesus e nos livrando de todas as obras que nos afastam da presença do Senhor, porque um dia Cristo voltará, e disso Deus deu certeza a todos, ressuscitando Ele dos mortos. Nós vamos terminar, porque o Senhor Jesus ainda não respondeu, mas vai responder na semana que vem. Os irmãos podem continuar lendo, porque estão dizendo: quando isso acontecerá? E qual será o sinal da tua vinda? Jesus dará sinais de que chegou a hora de voltar? Lá no primeiro século ele deixou sinais, tá, irmãos? Houve sinais da parte de Deus de que o Messias estava no mundo, de que estava chegando a semente da mulher ao mundo. E agora Deus, em misericórdia, também dará sinais da volta do Senhor Jesus. E quem vai enxergar os sinais? Cristo vai dizer para nós: ah, geração incrédula e perversa, vocês me pedem um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, senão aquele do profeta Jonas. Porque os sinais, meus irmãos, é para despertar o que está dormente. São sinais da misericórdia, mas nem todos enxergarão os sinais. Esses últimos dias tem muita gente tendo sonhos sobre a volta de Jesus e sobre a chegada do anticristo ao mundo. Estamos vivendo em um cenário onde os sinais são diários. Como que a gente sabe que são sinais? Primeiro, meus irmãos, para você saber que é um sinal, é a recorrência dele. É quando ele acontece constantemente, ele fica recorrendo. Ele acontece de novo, ele acontece de novo. Isto aqui é um sinal da volta de Jesus. Qualquer fenômeno que acontecer continuamente é um sinal. Segundo, qualquer fenômeno que acontecer cumulativamente, ele vai se acumulando, vai se avolumando, ele é um sinal. Quando acontece no mundo inteiro, meus irmãos, ao mesmo tempo, é um sinal. Então eu passei para os irmãos aqui algumas regras para interpretar.
os sinais da volta de Jesus, eles têm frequência, eles têm volume e eles têm alarde, tá bem? Alarde, porque é para ser percebido por todo mundo, quem está na igreja e fora da igreja. Agora, como vai se interpretar isso daí? O apóstolo Paulo fala: o homem espiritual discerne tudo muito bem, mas o homem natural não discerne nada. Ele não pode entender, porque lhe parece loucura. É mais fácil acreditar no repórter da TV do que acreditar no profeta de Deus, das Escrituras. Então o pessoal fica correndo atrás dessa turma. Para terminar, meus irmãos, e para deixar aqui para a semana que vem, com a graça de Deus, no versículo 4, Jesus respondeu-lhes: tomai cuidado para que ninguém vos induza em erro. Tomem cuidado para que vocês não caiam aí no erro. É para tomar cuidado. É o que nós vamos ver na aula da semana que vem, na palestra da semana que vem, Cristo nos falando ou respondendo aos discípulos. Se ele não quisesse responder, não teria respondido. Mas ele respondeu e ele começou a teologia pura dizendo o seguinte: tomai cuidado para que ninguém vos engane. É ninguém, meus irmãos, porque vão te enganar. E como você sabe que vão te enganar? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores, e desviarão a muitos. Então nós sabemos que por ocasião da volta de Jesus, a maioria esmagadora de pessoas ficará envolvido pelo espírito do engano. Você pode ler a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, onde ele fala sobre o espírito do engano que opera para poder induzir as pessoas para o governo do anticristo. Bom, aqui nós chegamos ao término da nossa aula dessa noite, da nossa palestra em Teologia Pura. Que a graça do Senhor seja com todos. Se os irmãos tiverem alguma coisa que dizer aí no chat, eu vou estar lendo e respondendo. No mais, a gente vai estar fazendo uma oração de graças ao Senhor Jesus.